Olá, queridos irmãos, povo abençoado de Deus, discípulos do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um devocional na tenda do encontro. Glória a Deus por essa oportunidade, glória a Deus por mais esse dia, glória a Deus porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre as nossas vidas e é elas, as misericórdias do Senhor, a causa de nós não sermos destruídos, não sermos aniquilados. Meus irmãos, nós vamos meditar hoje na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 16 e 19. Quero refletir com você hoje sobre o tema livre-arbítrio. É um tema bem polêmico, eu sei, complexo, mas eu quero refletir com você, com base nesse texto de Romanos, capítulo 6, versículo 16 e 19. Vamos então aqui à leitura. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 16. Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem, guarda bem essa palavra, se oferecerem, oferecer, né? Algo que está em posse de você e você então oferece. Eu só posso oferecer aquilo que eu tenho posse, não é verdade? Chega uma visita na sua casa, você não oferece para ela uma torta de morango com chantilly. Por que não oferece muitas vezes? Porque você não tem posse daquela torta. Mas ali imediatamente só oferece uma água. Uma água é certeza ali que você tem posse. Aí depois você vai lá, de repente tem um queijo, você pode fazer um café, aí você oferece, fulano aceita um café com queijo, então você começa a oferecer aquilo que você tem consciência de que você tem posse. Você tem posse, você só pode oferecer o que você tem posse. Então a palavra do Senhor está dizendo aqui, será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos, escravos, para obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem. Então a palavra está dizendo, se você se oferecer para obedecer algo, alguém, você é servo daquele que você se oferece para obedecer. Aí diz, seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça. Então eu preciso agora decidir para quem eu vou me oferecer como servo para obedecer. Ou eu vou me oferecer ao pecado que leva à morte, ou eu vou me oferecer à obediência de Deus, dos princípios de Deus, que conduz à justiça. Muito interessante isso aqui. Agora olha o versículo 17. Mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, nós éramos escravos do pecado. Por que está falando graças a Deus? Porque eu era escravo. E uma vez que eu sou escravo, meu irmão, não tem como eu fugir daquela situação. Não tem chance. Não tem a mínima esperança de salvação, de vida, porque eu sou escravo do pecado, eu nasci escravo. Então a Bíblia está dizendo, graças a Deus, que tendo, foi no passado, escravos do pecado, vocês vieram agora a obedecer de coração a forma de doutrina que foram entregues. Então vocês eram escravos do pecado, mas graças a Deus que agora vocês vieram a obedecer de coração. De coração, porque é uma transformação que está acontecendo de dentro para fora de vocês. A forma de doutrina, de conduta, que vocês agora foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Se a gente entender
o que Paulo está dizendo aqui com a leitura anterior? A Bíblia está dizendo aqui que nós fomos libertos do pecado. Nós fomos justificados pela fé em Jesus Cristo. Então o que está acontecendo? O primeiro Adão, pecaminoso, ele se ofereceu para a desobediência. Ele se ofereceu ao pecado. Então ele o ser humano ele tem o livre-arbítrio, a capacidade de se oferecer, de escolher, de se entregar a quem ele vai obedecer. Então o primeiro Adão obedeceu o pecado, se tornou então escravo do pecado, e com isso toda a humanidade foi feita escrava do pecado. Mas graças a Deus que veio Jesus em carne humana, em corpo humano, e obedeceu. Meu Deus, que maravilha, glória a Jesus. Jesus então se ofereceu à obediência. E ele se oferecendo à obediência, ele colhe justiça. Então ele é agora a nossa justiça. Porque, meu irmão, por meio do primeiro Adão, nós nos tornamos escravos do pecado. E agora, por meio de Cristo, nós fomos livres do pecado e temos novamente a oportunidade de escolher. Vou ler novamente aqui o versículo 18. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos por causa das limitações de vocês, assim como ofereceram seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros, o seu corpo, a sua vida, para que sejam servos da justiça, para a santificação. Então eu fui liberto, nós fomos libertos. E agora, por meio de Cristo, por meio da fé em Cristo, eu posso receber o Espírito Santo, que me capacita agora a andar em obediência, servindo a justiça, no caminho da santificação. Não é agora, meu irmão, dizer que nós somos perfeitos, porque eu tenho aprendido, santificação não diz respeito a ser perfeito, santificação diz respeito a estar separado para Deus. Então, meu querido, use o seu livre-arbítrio para se oferecer a Cristo, a justiça que conduz à vida eterna. Guarde essa palavra no seu coração, fique com Deus, forte abraço e até o próximo encontro, se Deus quiser.